Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um episódio do Sobre Livros, esse programa que está indo ao ar no canal da Espaço Vida e que fala exatamente sobre educação e desenvolvimento humano na acepção mais ampla desses termos. Eu sou o professor Vinícius e estamos aqui para conversar sobre esses assuntos, mas antes da gente avançar, não se esqueça de se inscrever no canal da Espaço Vida e de clicar no sininho, assim você recebe notificação dos nossos novos trabalhos, dos nossos novos conteúdos. No episódio anterior, nós demos maior ênfase à origem acadêmica do termo desenvolvimento. Lembramos e enfatizamos a ideia de que formas simples de vida e, consequentemente, formas simples, mais primitivas do pensamento e desenvolvimento humano, ao longo de um processo evolutivo se tornam mais complexos. Também enfatizamos a importância atribuída por Piaget aos processos internos na compreensão da psicologia da criança. E no finalzinho do programa, nós trouxemos Vygotsky com a sua obra A Construção do Pensamento e da Linguagem para enriquecer mais a nossa conversa. Hoje nós nos debruçaremos mais sobre o trabalho desse psicólogo soviético. Sabendo dos limites da lógica formal no trabalho de Piaget, um dos fatores que fez com que este autor desse maior ênfase a um dos polos da dicotomia interno-externo no desenvolvimento da psicologia infantil e das fases de desenvolvimento dos seres humanos, das crianças e adolescentes, Vygotsky, em A Construção do Pensamento e da Linguagem, propõe que os estudos ontogenéticos, ou seja, os estudos da origem do ser, e os estudos filogenéticos, isto é, aqueles que estão ligados a entender a origem dos organismos, dos indivíduos, para a compreensão da maior complexidade do pensamento humano, precisavam ser feitos a partir de outra lógica, que já ressaltamos no episódio anterior, que seria a lógica dialética. Nas palavras do autor, o próprio problema do pensamento e da linguagem ultrapassa limites metodológicos das ciências naturais e se transforma em questão central da psicologia histórica do homem, ou seja, da psicologia social. Ao mesmo tempo, modifica-se a própria abordagem metodológica do problema. Sem tocar na questão em toda a sua plenitude, achamos necessário analisar os seus pontos fulcrais, aqueles mais difíceis em termos metodológicos, porém mais centrais e mais importantes para a análise do comportamento do homem, baseada no materialismo dialético e histórico. Vygotsky, 2009. Páginas 149 e 150. Vygotsky não nega a importância do papel dos processos internos na compreensão da psicologia dos sujeitos. Mas percebe ele que os fatores externos, os elementos da cultura, do meio social, vão ter também papel bastante relevante na estruturação do pensamento dos sujeitos. Dessa maneira, o psicólogo soviético vai dar a relevância necessária do papel da linguagem no desenvolvimento da psique humana, desde a mais tenra idade. Estruturas individuais, linguagem e pensamento, que seguem cursos de desenvolvimento em paralelo e que, aproximadamente nos limiares do segundo ano de vida, ao se cruzarem, vão gerar profundas transformações na consciência humana. Justamente na interação com os outros sujeitos, as outras pessoas do entorno, na interação através da fala, da indicação dos objetos, formação de uma rede de complexo de palavras que mais tarde, nas proximidades da adolescência, começam a se transformar a partir de então, até a fase adulta, num sistema amplo de conceitos que a mente humana vai desenvolver as suas capacidades do pensar, as habilidades do pensar. No entanto, este processo não acontece descolado da realidade. Ele, na verdade, ocorre sempre sobre bases materiais,
sobre condições econômicas, sociais, historicamente determinadas dentro do seio de uma cultura. Portanto, o nível de desenvolvimento potencial nas crianças pobres e das crianças de classe média e ricas vão variar absolutamente, principalmente daquelas que estão nas condições materiais de maior pobreza, em que os estímulos culturais, como ir ao teatro, ir ao cinema, frequentar uma biblioteca, ir a um museu, viajar, novas experiências dentro de um acervo que é fundamental ao nosso desenvolvimento, se tornam mais escassas nesses grupos sociais. Consequentemente, obviamente guardando as devidas exceções, todo processo tem suas exceções, mas consequentemente o resultado disso no final será bastante diferente. Imagino ser este aqui um dos pontos mais importantes da nossa conversa de hoje. Voltando à questão da linguagem nesse processo de desenvolvimento, as palavras que já estão cunhadas pela cultura, que já existem antes de nós existirmos no mundo, portanto que tem uma demarcação histórica e social sobre elas, elas serão os instrumentos de mediação da nossa comunicação com o externo, da nossa comunicação com o outro, com as outras pessoas. E é justamente na intenção de externalizar o nosso pensamento, né, através da fala e posteriormente através da escrita, que as nossas funções intelectuais, como memória, como atenção, como raciocínio lógico, como a capacidade de abstração, dentre outras, todas essas funções do campo cognitivo vão estar sempre sendo mobilizadas e estimuladas. Na medida em que se tornam produtos da consciência, produtos de consciência, tanto palavras, seus significados, como essas funções que acabei de citar, quando passamos a mobilizá-las de maneira arbitrária, de maneira consciente, damos um salto significativo. O que eu quero enfatizar aqui para vocês é que o domínio dessas funções internas e também das palavras é condição sine qua non ao nosso desenvolvimento, ao desenvolvimento das crianças e dos nossos adolescentes. Bom, ficaremos por aqui no episódio de hoje e em nosso próximo episódio daremos continuidade à obra de Levi Seminovich-Vygotsky, precisamente a construção do pensamento e da linguagem. Ainda precisamos tocar em alguns pontos importantes com vocês, como as noções de zona de desenvolvimento, a noção de mediação e a noção de volição, tão importantes aí no processo educativo, principalmente na prática docente. Se você gostou do conteúdo que apresentamos aqui hoje, não se esqueça de se inscrever no canal da Espaço e Vida. Toca no sininho também para que você receba as notificações quando apresentarmos conteúdos novos. Encontramos com você em nosso próximo episódio. Se gostou, se inscreve. Se gostou, clica no sininho. Se gostou, se inscreve. Se gostou, clica no sininho e dá um like também.